Dando sequência ao nosso estudo de quinta-feira, acerca da parceria entre homem e mulher, hoje nós vamos tratar de uma passagem bem conhecida também, que vai nos trazer alguns ensinamentos acerca da parceria entre homem e mulher. No caso aqui nós vamos tratar de Esther e seu primo, Mordecai. Então, vamos ver aí a história de Esther e o que podemos aprender acerca da parceria de Esther, juntamente com Mordecai, juntamente com o rei Assuero, e também o vilão da história aí, que é Amã. Vamos ler Esther 4, do 13 ao 17. Esther, capítulo 4, do 13 ao 17. Bem, todos abriram? Diz assim, Esther 4, do 13 ao 17. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta que foste levada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que a contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Só até aqui, queridos. O livro de Esther é um livro pequeno, de apenas 10 capítulos, e traz uma história bastante interessante, com lições e ensinamentos ainda atuais para os nossos dias. Lembramos, como sempre, que o povo de Israel, mais uma vez, devido aos seus pecados, devido aos seus delitos, devido aos seus desvios, estava exilado agora lá na Babilônia. Então o povo de Israel estava cativo na Babilônia. E tem outra particularidade muito interessante no livro de Esther, é que se você ler o livro todo de Esther, todo, você não vai encontrar o nome de Deus, nem o nome do Senhor, nenhuma vez. E aí é algo muito interessante, porque ainda que não vejamos o nome de Deus escrito, ou o nome de Deus sendo relatado propriamente dito, você vai ver Deus por trás de toda essa história. Você vai ver Deus trabalhando nos bastidores de forma poderosa a mover todas as coisas, como nós já lemos um pedacinho aqui. O próprio Mordecai vira para Esther e fala assim: olha, não se omite não, porque tu é rainha. Porque não pense que você vai ser livre não, porque se você não se levantar para fazer aquilo para o qual você foi levantada, Deus vai levantar outro, não tem problema. Contudo, não pense que você, ficando quietinha, ficando aí protegida no castelo, ou juntamente com o rei, vai se livrar dessa situação. Então Mordecai nunca duvidou que Deus estivesse conduzindo o povo de Deus. Contudo, você depois pode ler em casa com mais calma os 10 capítulos, são pequenos os capítulos, e você vai perceber o que eu estou te falando. Não tem o nome de Deus uma sequer vez, contudo, você percebe a todo momento Deus movendo todas as circunstâncias para que o seu povo, mais uma vez, fosse livre dos seus pecados e dos seus erros. Então, mais uma vez, Deus dominando a história e silenciosamente trabalhando em favor do seu povo. Como eu disse, alguns personagens fazem parte dessa história. Primeiro, mais conhecido, o rei. O rei Assuero era um camarada, digamos que, contraditório. Ele, ao mesmo tempo que foi mocinho, porque casou com a rainha Esther e permitiu que ela planejasse toda a forma, o plano de salvar Israel. Contudo, se a gente lembrar um pouco antes, o rei Assuero, ele parece um camarada meio arrogante, trapalhão, meio soberbo. A história do rei Assuero começa com ele querendo exibir o seu poder. Ele junta alguns homens,
algumas pessoas importantes do seu reinado, ele tinha 127 províncias sob o seu poder, e aí ele começa a demonstrar poder e exibir o seu poder. E numa dessas exibições ele tenta exibir a rainha Vasti, que era sua atual esposa. A rainha braba não quis ser exibida pelo rei, não quis ser motivo de ser utilizada pelo rei para esse propósito, ela se nega. E aí nós conhecemos a história, o rei bota ela para correr como exemplo, porque dizem para ele, olha, se não for dada uma resposta para Vasti correta, dura, esse mau exemplo vai servir e vai contaminar todas as demais mulheres do reino. Então isso não pode ficar assim. Então acontece que ele manda Vasti embora, e a gente bem sabe, abre-se ali um concurso, de Miss Beleza para ver quem seria a nova rainha do reino do Assuero. Outra coisa interessante acerca de Assuero, e como eu disse, contraditória, é que ele decreta a morte de todos os judeus, ele decreta um edito, ele faz um edito autorizando que os judeus fossem mortos, perseguidos e exterminados. Contudo, logo depois, por meio, claro, da intervenção de Deus, da rainha Esther, ele volta atrás. Ou seja, como eu disse, era um camarada que, apesar de ser rei, apesar de ter uma posição de destaque, apesar de ser homem, era um camarada extremamente inconstante, problemático, contraditório. E aí, mais uma vez, como eu disse, ele que começa como um cara contraditório, vilão, e até mesmo aquele que seria o que assinou o edito para matar os judeus, é aquele que é usado por Deus para fazer justamente o contrário, assinar também um decreto onde todos os judeus poderiam se defender dos ataques que viriam contra eles. E aí onde é que está isso? Vamos ler só para ilustrar. Está em Esther 3,13. Esther 3,13. Aí é o decreto do rei contra os judeus. Diz assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, ele acaba de assinar um edito mandando matar, aniquilar e perseguir, não é isso? E matar, destruir e aniquilar e ainda tomar os bens de todos os judeus no dia 13 do mês 12º, certo? Que é o mês Adar. E aí logo em seguida, lá no capítulo 8, no verso 11, acontece aquilo que eu disse. Ele volta atrás e permite que os judeus agora se defendam. Esther 8, versículo 11. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Então agora ele escreve a mesma coisa, só que no sentido contrário, ou seja, era um camarada que não tinha muita certeza do que estava fazendo, não tinha muito discernimento de como conduzir o seu reinado. Claro que dessa segunda vez, o coração dele foi inclinado por Deus a redigir esse edito em favor dos judeus. Contudo, na primeira vez, ele fez justamente para matar os judeus. Lá no Provérbios, em Provérbios capítulo 21, no versículo 1, diz o seguinte, Provérbios 21, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, o que Provérbios já está dizendo para a gente? O coração do rei é como se fosse um ribeiro de águas na mão de Deus. Deus faz o que bem quer, Deus faz o que bem entende, Deus inclina o coração do rei de acordo com a sua vontade. Foi o que aconteceu com Assuero. Estava determinado e disposto a determinar a condenação de Israel, contudo Deus move céus e terra, usa a rainha Esther, usa Mordecai, e ele volta atrás na sua decisão. Então esse camarada, o rei Assuero, é um dos nossos personagens. Outro personagem nosso bem conhecido nessa passagem de Esther é Mordecai. Mordecai era descendente dos judeus que
veio, né, junto com a sua família, por causa do exílio babilônico. Israel, mais uma vez, é tomada cativa, é levada para o exílio e Mordecai vai junto. O texto nos diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, tanto é que nós vamos ver um exemplo já já de humildade e de temor que ele tinha a Deus, e que ele adotou a sua sobrinha, né, a sua prima Esther, como filha adotiva, porque ela ficou órfã, provavelmente, nessa época que Israel foi invadido pelos babilônicos. Então Esther, como eu disse, órfã de pai e mãe, foi criada pelo seu primo Mordecai, que se tornou ali como se fosse seu pai adotivo, né? Ela cresceu, Esther, na cidade de Suzã, tanto é assim que o texto que a gente leu fala justamente disso, da cidade de Suzã. Eu disse, ela participou ali daquele, entre aspas, concurso de beleza, para ver quem seria a mulher mais bela escolhida pelo rei, e diferente de Vasti, né, que enfrentou o rei, desobedecendo o rei, Esther também vai, entre aspas, enfrentar o rei, mas Esther vai enfrentar o rei debaixo da sabedoria, da coragem e da unção de Deus. Esther vai orar, jejuar e pedir que Deus conduzisse ela, mas a semelhança de Vasti, você vê, né, parece tudo uma grande bobagem, mas a gente não pode negar que a mão de Deus estava movendo todas as coisas. Para que Esther tivesse acesso ao rei, só sendo rainha. Para que Esther fosse rainha, Vasti precisava sair de lá. Então foi necessário que Vasti tivesse uma atitude rebelde, desobediente ao rei, mas que ela saísse para que Esther tomasse um lugar que era necessário para salvar o povo de Deus. Então, ainda que a gente não veja, de novo, o nome de Deus, Deus estava lá. Ainda que a gente não veja o nome de Deus escrito no livro de Esther, Deus estava movendo todas as coisas. Ainda que uma desobediência de Vasti, ainda que um almoço onde Vasti não quis desfilar para os convidados do rei, logo Deus movia todas as coisas. Um outro personagem que depois vale a pena os irmãos lerem com calma e meditarem é o camarada Amã, que é o vilão da história, né? Ele foi elevado pelo rei a uma postura, a uma posição que era digna até de ser reverenciado e adorado, e aí começa o problema para o povo judeu. Mardoqueu, como eu falei no início, um judeu simples, humilde, mas piedoso e temente a Deus, se nega a dar honras e reverência e homenagem ao Amã. E aí ele trama toda uma história que a gente bem sabe qual é, aqueles que já ouviram a história ou que assistiram a novela, para matar e exterminar o povo judeu, simplesmente porque um homem não queria render reverência e adoração a ele. E aí começa todo o problema do povo de Deus, ou seja, por causa de um homem soberbo, arrogante, endemoniado, achando que era alguém digno de adoração, por causa de um homem, de uma soberba, de um coração perverso, todo o povo de Deus estava agora sob risco. Contudo, eu repito o que eu já falei, Deus estava lá, Deus estava movendo todas as coisas. O povo de Deus estava em pecado, pastor? Grande maioria. O povo de Deus estava lá na Babilônia por um castigo? Sim. O povo de Deus estava lá para que se arrependesse? Sim. Mas Deus jamais abandonou o seu povo, Deus jamais abandona o seu povo. Deus estava a todo momento sustentando todas as coisas. Eu repito o que eu já disse algumas vezes aqui na igreja. Às vezes nós achamos que as coisas ficam tão complicadas e a gente, por algum momento, pensa que Deus perdeu o controle. Imagina o pensamento dos judeus aqui. Imagina o pensamento de Esther, imagina o pensamento de Mardoqueu, imagina o pensamento do povo de Israel, sabendo que já tinha uma data certa que eles seriam atacados, exterminados e que seus bens seriam saqueados. Provavelmente, muitos daquela época devem ter pensado, olha, Deus não está mais olhando por nós, Deus não está mais vigiando, Deus não nos está mais abençoando, Deus não nos quer mais. Contudo, a gente nem sabe que atitudes como a do próprio Mardoqueu mostram que Deus jamais também perdeu o seu povo fiel, porque Mardoqueu, repetindo o que eu falei no início, disse, olha, não imagine para Esther que escaparás, porque se você se calar, Deus levantará um socorro e livramento, mas tu e a casa do seu pai vão perecer. Engraçado que Mardoqueu, né,
apesar de ser parente de Esther, ele faz uma profecia que era prejudicial para ele mesmo. Ele diz: olha, Esther, se tu te calar, Deus vai levantar outro livramento, outro salvador, outro socorro para Israel, mas tu e a casa do teu pai, ou seja, ele também, que era parente de Esther, vão perecer. Ou seja, Deus vai levantar um socorro, contudo você, que poderia ser utilizada para fazer a diferença, não será. E aí, os irmãos vão fazendo aquele paralelo que a gente está tentando fazer toda quinta-feira. Deus nos colocou nessa igreja, seja homem, seja mulher, seja simples como Mardoqueu, ou seja, pessoas de destaque como a rainha Esther. Deus nos colocou aqui e temos importância, relevância e um papel a desempenhar na igreja que Deus nos colocou, porque se assim não for, queridos, a gente está perdendo tempo, como o próprio Mordecai falou para Esther. Falou: olha, Esther, será porventura que não foi para isso que Deus te colocou aí? Então ele diz assim, e quem sabe se para conjuntura como esta, ou seja, para esse problema, é que fostes elevada a rainha. Está no finalzinho do versículo 14 do capítulo 4. Ele diz: e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ou seja, a pergunta é: e quem sabe se para o ano de 2018, na Igreja Congregacional de Andorinhas, na função que você tem exercido, ou sem função nenhuma, quem sabe não foi para isso que Deus te levantou, para auxiliar nessa situação, para agir nessa situação, para mover essa situação, para ser relevante e ter um papel importante nessa situação. Ou seja, talvez Deus tenha te levantado para isso, e às vezes a gente deixa passar oportunidade, como o próprio Mordecai já fez o favor de colocar a rainha contra a parede e falar: ó, cuidado, hein? Cuidado para não deixar passar a oportunidade. Então, Esther, como já dissemos no início, uma judia muito simples, contudo bela, tanto bela que foi escolhida como a mais bela entre todas as mulheres escolhidas para concorrer à rainha. Foi uma mulher que sofreu, provavelmente, órfã, tendo que ser cuidada pelo seu primo. Mulher já era algo complicado de ser naquela época, ainda mais judia, pobre, vivendo num contexto de exilada, como escrava, ou ainda que não fosse escrava, serva do reino da Babilônia. E aí, como é que era a situação dessa menina? E de repente, do nada, ela aparece numa das condições, ou melhor, no posto de destaque, de maior ocupação que se poderia para uma mulher daquela época. Sai de uma mulher simples, desconhecida, irrelevante a princípio para a nação de Israel, e toma o posto de rainha e vai ser aquela que vai agir para salvar o povo de Israel. Então, a rainha Esther se não a maior, ou uma das mulheres mais relevantes e que tiveram um papel mais importante na história do povo de Israel. Ainda que vivesse no meio do povo babilônico, você percebe ela guardando alguns detalhes que são imprescindíveis. Ela continuou temendo a Deus, ela continuou guardando as suas raízes, ela continuou ouvindo o seu primo, porque ela poderia agora, que já era rainha, já tinha poder e status, ela poderia ter virado as costas para o seu povo, virado as costas para o seu tio, para o seu primo, melhor dizendo, e ela permanece obediente, permanece fiel aos seus costumes. O texto diz que o rei manda procurar mulheres, moças, belas e virgens, ou seja, Esther também tinha guardado esse costume e essa pureza, que era algo pertinente e comum ao povo de Israel, ao povo judeu. Ou seja, ainda que vivendo num país corrupto, de práticas pecaminosas, ainda que vivendo numa época onde o povo estava debaixo de opressão e sendo castigado pelos desvios, ela se coloca numa condição de uma mulher diferente, notável e independente das demais atitudes que o povo de Israel estava tomando. Então, é claro, né, que a gente deve fazer uma pausa aqui e dizer que todo esse destaque, que toda essa importância da rainha Esther deve-se, em último caso,
poderosa mão de Deus e a graça de Deus. É verdade que Esther não bolou o plano que ela bolou para levar o povo da noite para o dia, com a sua própria mentalidade ou com a sua própria astúcia. É evidente que houve uma intervenção de Deus para que Esther tivesse tanta sabedoria e tanto tato para entrar na hora certa, falar na hora certa, convocar um jejum, convocar um grande clamor, para que ela, na hora que fizesse, soubesse que Deus estava na frente dela. Então ela entende a missão de Deus quando Mardoqueu fala, olha, talvez foi para isso que você foi elevada. Ela chama todo o povo no versículo 16 e diz, olha, peça para que todos jejuem, porque não só eu, e como eu também vou mandar as minhas servas jejuarem também por isso. E aí ela espera o momento certo que o Senhor falasse com ela, e aí, quando Deus fala com ela, na hora correta, ela intercede pelo povo e trama todo um plano, né, que está no capítulo 5, vamos ler aí, versículo 8, para que Amã caísse na sua própria forca. No capítulo 5, no versículo 8, olha o que Esther diz para o rei: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então você vê que nesse momento, na hora certa, após orar, após jejuar, após entender qual era o propósito dela ser rainha, não era simplesmente ser rainha, aquilo que também eu digo e repito aqui na igreja, nós não somos abençoados com o propósito apenas de ser abençoados, somos abençoados com algum propósito, de passar em sua frente e abençoar outra pessoa. A rainha Esther entendeu isso. Não sou rainha só para ser rainha, não sou rainha apenas para viver no palácio, não sou rainha apenas para desfrutar das benesses do palácio, eu sou rainha para agir em favor do meu povo. E o mais legal é que depois que Amã bota os panos limpos, as claras para ela, ela diz assim, eu vou diante do rei, ainda que se tiver que morrer, porque ela diz no finalzinho do versículo 16, é contra a lei, se perecer, ou seja, se eu morrer, pereci, ou seja, se é para isso que Deus me levantou, se necessário morrer, eu irei. E aí, fazendo aquele outro paralelo que eu também sempre falo para os irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. A rainha Esther, ela aponta para Cristo, é um tipo de Cristo. Ela iria interceder pelo povo, assim como Cristo veio interceder por nós, fazer intercessão, ser um mediador, né? Eu disse que nós estávamos em pecado, e aqui existe um Deus santo, e que um Deus santo se ira contra o pecado, e Deus santo, irado contra o pecado, ia matar todo mundo e jogar a gente no inferno. E Jesus vem e se torna um mediador entre nós e Deus. Esther faz a mesma coisa, ela é um tipo de Cristo, ela aponta para Cristo, ela se coloca entre o edito para matar o povo, e ela diz, rei, eu vim interceder. Aí ela diz mais, se necessário morrer, morrerei pelo povo, mais uma vez apontando. Esther morreu, pastor? Não. Esther precisou dar o sangue dela pelo povo? Não. Mas ali mais na frente haveria de vir o Messias de verdade, aquele para o qual Esther apontava, aquele para o qual Esther era apenas um tipo, mas ele haveria de vir e deveria entregar o seu sangue em favor do seu povo. Então todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Às vezes é difícil, claro, tem gente que às vezes quer pegar, sei lá, um texto completamente difícil do Antigo Testamento e, pastor, não consigo achar Cristo aqui. É claro que, de uma forma, quando a gente diz que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e ele revela a Cristo, a gente está falando do Antigo Testamento como um todo. Não dá para você pegar, às vezes, um versículo isolado, sei lá, às vezes de uma guerra de Israel e falar, pastor, onde é que está Cristo aqui? Não é bem por aí. Mas se a gente for olhar Moisés, Noé, Isaac, Abraão, todos esses homens, o próprio Davi, toda a história desses homens tem resquícios que apontam para Cristo. Ah, pastor, eles não foram perfeitos, é verdade. Eles não conseguiram executar tudo aquilo que deveriam, é verdade. Eles não entregaram a vida deles é verdade, porque eles eram apenas tipo daquele perfeito que haveria de vir, certo? Então, sempre que lê o Antigo Testamento, tente fazer isso que a gente fez agora, tentar achar traços
resquícios, é como se fosse como se fosse mesmo achar pistas de Cristo, achar resquícios de Cristo no Antigo Testamento, que haveria de se revelar lá no Novo Testamento. Mas é claro que Cristo sempre esteve aqui, até porque a Trindade está, quando eu digo, Deus está aqui, Deus está movendo, Deus agiu para que Esther fosse rainha. Quando eu falo Deus, estou me referindo à Trindade como um todo. Então, Jesus com certeza está aqui. Outra coisa, falei que a sabedoria de Esther não veio dela, a coragem de Esther também não veio dela, não veio. Tanto que lá no versículo 4 do capítulo 5, quando ela entra diante do rei, ela respondeu Esther: se bem te parecer, venha ao rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei para o rei. Ou seja, por 2 vezes ela refaz o convite e monta o seu plano para livrar o povo de Israel. Quando chega lá na frente, no capítulo 7, aí ela vai denunciar Amã, ou seja, ela espera o momento certo. No capítulo 7, no versículo 6, respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e a gente bem sabe de novo como termina essa história. Amã vai terminar na forca que preparou para Mordecai, vai morrer na própria forca que preparou para um homem fiel, temente a Deus e servo de Deus. É isso que resta para Amã. Ou seja, mais uma vez fica evidente que a sabedoria, a coragem, a intrepidez, a disposição de Esther, inclusive de morrer pelo seu povo, era algo plantado por Deus no coração da rainha. Uma confiança fundamentada somente naqueles que conhecem o Deus pelo qual servem. Porque senão, convenhamos, quem na condição de Esther, se não tivesse muito temor e tremor, se não tivesse muita certeza de quem é o Deus de Israel, quem na condição de Esther falaria: tá, valeu Mordecai, vou deixar o palácio sim, para ir aí colocar minha cabeça a pré, não vou nada. Então Esther teve um papel importantíssimo. Contudo, de não menor importância, mas vale falar um pouco mais dele, Mordecai também teve extrema importância, porque se não fosse ele, primeiro, Esther não teria nem concorrido para rainha, foi ele que conduziu. Segundo, se não fosse ele educar, criar e educar mesmo a rainha Esther nos ensinamentos e nos caminhos do Senhor, Esther teria crescido sem nenhuma referência de judaísmo, sem nenhuma referência de Deus, porque Esther era órfã, não tinha paz, a nação de Israel estava quase que na sua totalidade desviada, a nação de Israel estava cativa, não existia mais, até que nos prove o contrário, um local de culto programado para que se reunissem. Então, assim, se Esther foi a mulher que foi, se Esther tinha raízes, convicções e disposição para fazer o que fez, nós devemos também muito disso ao próprio Mardoqueu, que não se deixou levar também pelas regalias e pelos pecados daquela época. É algo muito interessante, depois você lê lá de novo, que ainda que quando Esther foi morar no palácio, o texto nos diz que ele não saía da porta do palácio, que ele ficava com grande frequência, que ele habitava na porta do palácio a todo momento para ouvir, saber e estar ali para qualquer detalhe auxiliar a rainha Esther, que no início nem rainha era. E é numa dessas permanências de Mordecai na porta que ele descobre algo muito interessante. Ele descobre uma trama contra o rei, e aí ele corre e pede que avisassem a rainha Esther. Esther rapidamente conta ao rei, aquela trama é desfeita, e o que Mordecai fez vai para os livros dos feitos memoráveis do rei. E aí cai no esquecimento, nada acontece com Mordecai. Contudo, de novo, aí que a gente fala da providência de Deus. Deus estava lá. Numa noite, simplesmente, do nada, o rei Assuero tem insônia, resolve ler o livro das crônicas, ler o livro dos feitos memoráveis. E lá ele vê justamente o feito de Mordecai e manda honrá-lo. Então você vê que a todo momento Deus está movendo corações e usando pessoas honestas e sinceras para a sua glória e
para o livramento do seu povo. Usou Mordecai, usou uma conversa que ele escutou na porta do palácio, usou uma insônia do rei, usou um banquete onde a rainha Vasti não quis se submeter ao rei. Ou seja, Deus foi usando tudo aquilo que acontecia, que aparentemente eram apenas acontecimentos aleatórios, mas não era. Era o dedo de Deus escrevendo toda a história do seu povo, que seria livre por meio de Mardoqueu, de Esther e dessa história sensacional. Então, tempos depois, justamente por causa desse escrito, desse bem feito que Mardoqueu fez com que o rei lembrasse dele, o honrasse, e mais na frente, quando Amã tenta tirar-lhe a vida, o rei também traz à memória aquilo que Mordecai tinha feito. O texto de Esther termina com algo muito interessante, com o próprio Amã, instituindo uma festa, chamada, o próprio Amã não, desculpe queridos, o próprio Mordecai, sendo elevado a uma posição também de honra e de liderança na época lá do governo babilônico, e instituindo uma festa, que é a festa do Purim, que até hoje o povo de Israel comemora essa festa, porque julgam eles que se não fosse essa atitude de Esther e de Mordecai, o povo teria sido aniquilado. Então até hoje a festa do Purim é uma festa que celebra a vitória e o livramento que Deus deu a Israel, mesmo diante de todos os seus pecados. Então, mais uma vez, repetindo, vemos Deus agindo de forma soberana e movendo todas as coisas. Vemos Deus usando um homem simples, vemos Deus usando uma mulher simples, mas pegando uma mulher simples que ninguém dava nada, colocando como rainha, pegando um camarada simples que ninguém dava nada, que por meio de uma conversa que escutou na porta do palácio, movesse todas as coisas em favor do povo de Israel. Ou seja, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Ainda que você fale, mas o pastor não estava lá naquele dia. Deus estava lá naquele dia. Se tiver um irmão lá, fiel, honesto, temente a Deus, ainda que o pastor não estivesse lá, o presbítero não estivesse lá, o diácono não estivesse lá, Deus sempre vai estar lá. Eu sei que a igreja tem esse costume, e não tem nada de errado nisso. Costumeiramente as pessoas pedem para o pastor orar, ou para o pastor fazer determinada coisa, e isso não tem nada de errado. Contudo, a gente não pode perder de vista que quem faz é Deus. Então assim, eu queria tanto que o pastor estivesse aqui no dia de hoje, para ele fazer uma oração por isso. Queridos, peça para outro irmão, ou ore você, porque no final das contas, ainda que eu faça com um coração grato e muito feliz, no final das contas, sejamos honestos, é Deus. É Deus que faz, é Deus que move, é Deus que usa, é Deus que opera, é Deus que realiza, é Deus que abre o coração, é Deus que faz o milagre, é Deus que muda a circunstância. Então, cuidado com isso. Bem que fulano poderia estar aqui para ele fazer isso. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. E se fulano não está lá, lembre-se, irmão, Deus sempre estará lá, movendo quem Ele quiser, como Ele quiser. Então, como eu disse, nosso Deus é um Deus presente que levanta jovem, criança, idoso, independente da denominação, independente do tempo de igreja, Deus levanta pessoas para cumprir o seu propósito. Aqui, salvar o povo de Israel que andava em pecado. Hoje, no nosso contexto, Igreja Congregacional de Andorinhas, salvar pessoas que precisam do Evangelho. Receber pessoas que entram por essas portas precisando de ajuda. Esse é o nosso papel. Claro, temos as nossas funções. Pastor, presbíteros, diáconos, líderes de departamento, presidentes de alguns departamentos. Contudo, é papel de todos os irmãos e irmãs dessa igreja entender que Deus usa-nos, que Deus usa o corpo, que Deus usa... pastor, mas eu estou tão fraco, estou tão quebrado, estou passando por uma situação tão complicada, estou precisando de oração. Eu acho que vai ser nesse momento que Deus vai enviar outras pessoas para que você ore por elas. Pelo menos na minha vida costuma ser assim. Quando eu digo que estou precisando de um descanso de oração, Deus me envia mais trabalho e mais gente precisando
de oração, eu acho que é para que eu exercite, para mim e para a pessoa. Então, se com você for igual é comigo, se prepare para que você seja usado, inclusive nos momentos que você se julga mais fraco, mais desanimado, mais quebrado e mais carente. E quando você menos perceber, você vai estar abençoando, sendo abençoado, e quando você menos perceber, Deus vai usar Mordecai, Esther da vida e outros mais para a honra, glória e louvor do teu nome. Então vemos aqui um Deus presente, que a todo momento estava com o povo de Deus, ainda que o nome dele não apareça. Vimos um Deus protetor, que quando viu que o seu povo estava prestes a ser aniquilado, se fez presente e mostrou a sua mão poderosa. Vimos um Deus fiel, que diante de um povo infiel e que estava lá pagando pelos seus erros, ele se levanta e salva o seu povo. Vimos um Deus amoroso, que independente da falta de amor do seu povo para contigo, ele ama de forma incondicional. Então, é só transferir para os dias de hoje. Olha para a tua vida, olha para a nossa igreja, vamos ver um Deus presente. Independente do momento que passamos, Deus está conosco. Vimos um Deus forte, protetor, que ainda que essa igreja passe pelos ventos que for, pelas tempestades que for, pelos problemas que forem, Ele está presente, Ele é forte, Ele sustenta. Ainda que a gente diga, e agora a igreja balança, é Deus que sustenta. Estamos alicerçados nele, Ele é a nossa torre, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Vimos um Deus fiel, ainda que no decorrer da história da nossa igreja, talvez não tenhamos sido tão fiéis como deveríamos, mas Ele foi fiel, e eis aqui, a igreja aberta até hoje. Vimos um Deus que ama, ainda que não consigamos amá-lo, ou amar ao próximo como deveríamos, Ele jamais deixa de nos amar. Então nada mudou, é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, será o mesmo Deus de amanhã. Contudo, Deus busca Mordecai, busca Esther, busca homens e mulheres simples na igreja de hoje, para continuar trabalhando e fazendo aquilo que Ele faz desde a época de que o mundo é mundo. Então, queridos, para que a gente termine, a lição que a gente tira hoje, como a gente tem tirado de todas as lições, é que Deus usa, independente do sexo, independente do tempo de igreja, independente da posição que você ocupa, independente da classe social, enfim, independente de quem você é e até de como você esteja. É claro que se você está em pecado, é outra situação, né? Deus dificilmente vai usar pessoas que vivem se deleitando no pecado. Mas eu estou falando de pessoas que estão fracas, que estão quebradas, que estão passando por momentos de dificuldade. Isso não é empecilho para que Deus nos use, porque se Ele tivesse que esperar que nós estivéssemos num estágio de perfeição, convenhamos, dificilmente Deus nos usaria, né? Porque quem aqui poderia levantar a mão agora e falar, olha pastor, minha vida está show de bola, 100% em todas as esferas? Não existe. Ninguém poderia levantar a mão aqui e falar isso. Então, se Deus tivesse que depender da nossa perfeição para agir, Ele não agiria. Então, uma coisa é viver em pecado, outra coisa é estar vivendo dificuldade, e ainda assim ter certeza de que o nosso bom Deus tem poder para nos usar. Lembre-se, somos os vasos, o olheiro é Ele, somos a ferramenta, quem é o grande Criador é Ele. Lembre-se, nós somos apenas aqueles que são usados, certos? O dono é Ele. Então, não inverta a situação. Porque se você inverte a situação, você fala, ih, não tem como, estou mal, não posso fazer nada. Mas quando você lembra que nós somos apenas ferramentas, instrumento, vaso na mão do olheiro, você pode estar o mais quebrado que for, Ele pega, faz de novo e te usa para honra, glória e louvor do nome dele. E aí, para a gente terminar também, então Deus usa homem e mulher, continua usando. E aí, a última colocação que eu quero fazer é, vemos aqui um povo quebrado, passando por lutas e dificuldades. Vemos um homem, Mardoqueu, levantado por Deus para incentivar, exortar, animar a rainha Esther. Depois dessa exortação, desse ânimo, dessa palavra de Mardoqueu, diz para que todo o povo jejuasse, que ela ia interceder pelo povo e que Deus haveria de fazer o que tinha que fazer. Então a nossa posição tem que ser a mesma. Deus ainda hoje espera que eu e você talvez não estejamos passando por uma situação difícil, mas que nós sejamos aqueles que, a semelhança de Mardoqueu, vamos até Esther, vamos até as outras pessoas, vamos falar, olha, levanta a cabeça,
Foi para isso que Deus te levantou. Vamos agir, continua, persevera, vamos mais um pouco, luta mais um bocado, aguenta mais um pouco, para que a essa pessoa, a semelhança de Esther, acorde e diga, é verdade, isso que você está falando faz razão, eu vou me levantar, peça para que as pessoas orem por mim, peça para que as pessoas jejuem, porque Deus vai mover. Então, se hoje você não está na condição de abatido, de desanimado, se coloque na condição de Mordecai e seja aquele que vai até as pessoas e vai mover, agitar, animá-las, incentivá-las a lutar pelo povo de Deus e por aqueles que precisam do Evangelho. E se você está na outra situação, como eu disse, aguarde em Deus, que com certeza Deus vai prover livramento. Como disse Mordecai, vou ler novamente para Esther, diz, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Então é como se Deus estivesse dizendo para a gente hoje, olha, Igreja Congregacional de Andorinhas, se vocês se calarem, se vocês não pregarem, se vocês não amarem, se vocês não abraçarem, se vocês não receberem as pessoas, se vocês não fizerem a sua parte, de outro lugar se levantará socorro e livramento. E aí o texto diz, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Ou seja, não deixe passar a oportunidade. Não deixe passar um momento que Deus provavelmente quer nos usar e fazer com que a gente seja relevante nas suas mãos para alcançar, abraçar, amar, perdoar, ou seja, executar o plano dele para mim e para a sua vida e para a vida da igreja de Andorinhas. Amém, queridos? Vamos terminar aqui?